Torcedor palmeirense, segura firme porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente o rumo da temporada do Verdão. Mas antes de entrarmos nessa notícia que deixou a torcida empolvorosa, já faço aquele pedido infalível. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não perca nenhuma bomba que estoura nos bastidores do Palmeiras. Aqui você fica sempre um passo à frente. Agora vamos mergulhar juntos nessa informação que promete agitar a semana e mexer com a confiança do elenco. O clima de expectativa antes do jogo contra o Sport. Depois de garantir a classificação tranquila para as quartas de final da Libertadores, vencendo com autoridade, o Palmeiras se prepara para um duelo que pode parecer simples, mas que guarda muito mais segredos do que a maioria imagina. O adversário da vez é o Sport, em pleno Campeonato Brasileiro, e Abel Ferreira sabe que precisa montar uma estratégia impecável para não perder o ritmo e, principalmente, não dar brecha ao Flamengo, que hoje lidera a tabela. E é justamente nesse momento de virada de chave, de transição entre um torneio internacional e a maratona nacional, que surge a atualização bombástica sobre os lesionados do Verdão. O drama das lesões, novidades importantes. 2 nomes de peso continuam fora de combate. Rafael Veiga, o cérebro do meio-campo, e Paulinho, que vinha sendo uma das válvulas de escape mais perigosas do elenco. Ambos seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e não participaram das últimas atividades. A ausência deles não é apenas uma perda técnica, é também psicológica, já que o grupo sente falta das referências dentro de campo. E como se não bastasse, Ramon Sosa também não participou do último compromisso da Libertadores, ficou em trabalho físico individual e pode ser ausência contra o Sport. A torcida, claro, fica apreensiva. Afinal, estamos falando de jogadores que fazem a diferença em jogos grandes. Mas é aqui que começa a surgir o detalhe que ninguém esperava. Porque enquanto alguns nomes seguem no departamento médico, um verdadeiro reforço caseiro começa a despontar no horizonte. O retorno que pode mudar tudo. Estamos falando de Bruno Rodrigues. O atacante, que passou por 2 cirurgias no joelho e ficou meses afastado, finalmente voltou a treinar sem restrições com o restante do elenco. E não estamos falando apenas de estar presente em atividades físicas. Ele participou de treinos coletivos, mostrou intensidade e já está sendo avaliado pela comissão técnica para ser relacionado no banco contra o Sport. Para muitos, isso pode parecer um detalhe. Mas para quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, sabe o peso que esse retorno tem. Bruno Rodrigues é um jogador versátil, incisivo, capaz de mudar o panorama de um jogo com uma jogada individual. Se ele voltar em alto nível, o Verdão ganha um reforço tão grande quanto qualquer contratação milionária do mercado da bola. A estratégia de Abel Ferreira. Abel Ferreira, sempre minucioso, poupou jogadores na Libertadores. Deixou nomes como Aníbal Moreno e Lucas Evangelista no banco, mesmo com a vantagem larga no agregado. A ideia era clara: preservar as principais peças para o Brasileirão, onde a luta pelo título está em aberto. Agora, a expectativa é de que ele coloque o time com força máxima contra o Sport. Só que com um detalhe adicional. A presença de Bruno Rodrigues no banco já muda completamente o clima. É aquele tipo de carta na manga que pode surpreender adversários, ao mesmo tempo, reacender a confiança da torcida. Os novos reforços estão liberados. E não para por aí. Carlos Miguel e Jefté já tiveram seus nomes publicados no bid da CBF e estão aptos a estrear pelo Verdão. Isso significa que Abel terá ainda mais opções à disposição em um momento decisivo. O goleiro Carlos Miguel chega com status de gigante, literalmente, para dar ainda mais segurança defensiva. Já Jefté é mais uma opção que pode dar profundidade ao elenco. Imagine o cenário: um Palmeiras que já é forte, recebe jogadores recuperados, contratações registradas e ainda mantém a regularidade dentro do Brasileirão. É a combinação perfeita para um sprint final de temporada que pode consagrar o time novamente. O Palmeiras na briga pelo título. Se você acha que o foco está apenas na recuperação dos lesionados, se engana. O Palmeiras vem numa sequência impressionante desde o retorno do Mundial de Clubes. Invicto no Brasileirão, com 5 vitórias e 2 empates, o Verdão já mostrou que não vai dar vida fácil a nenhum adversário. Com 39 pontos, ocupa a 2ª posição, apenas 4 atrás do Flamengo, que tem um jogo a mais. E como se isso não fosse suficiente para apimentar ainda mais essa disputa, as duas equipes ainda vão se enfrentar no Rio de Janeiro, em um jogo que já começa a ser tratado como uma final antecipada. Lembrando que, no primeiro turno, o Flamengo venceu por 2-0 no Allianz. Agora, será a hora da revanche.
A torcida está em êxtase. Nas redes sociais, a notícia da possível volta de Bruno Rodrigues foi recebida como um verdadeiro presente. Muitos torcedores lembraram da fase promissora do atacante antes das lesões e sonham em vê-lo decidindo jogos novamente. A torcida alviverde sabe o peso de ter um elenco robusto em um calendário tão apertado e enxerga nesse retorno um sinal de que o time pode ganhar ainda mais força para a arrancada final. O clima de decisão. Não se engane. O jogo contra o Sport pode parecer apenas mais uma rodada do Brasileirão, mas carrega um peso estratégico gigantesco. O Palmeiras não pode vacilar. Não pode perder pontos bobos. E é nesse tipo de confronto que a diferença entre ser campeão ou vice costuma ser definida. Abel Ferreira sabe disso, o elenco sabe disso, e agora a torcida também sabe. A cada partida, o Verdão está jogando muito mais do que 3 pontos. Está jogando a chance de escrever mais um capítulo glorioso de sua história. Conclusão: um Palmeiras ainda mais forte. A atualização do departamento médico trouxe más notícias com as ausências de Veiga, Paulinho e possivelmente Sosa. Mas trouxe também uma novidade que deixou a torcida enlouquecida: o retorno de Bruno Rodrigues. E somado aos reforços já aptos, Abel Ferreira terá cada vez mais peças para girar o elenco, surpreender adversários e manter o Palmeiras vivo em todas as frentes. E agora eu quero ouvir de você, torcedor. Você acredita que o retorno de Bruno Rodrigues pode ser o diferencial que o Palmeiras precisava para deslanchar no Brasileirão e até na Libertadores? Deixe seu comentário. Quero saber sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Aqui você sempre vai ter as notícias mais quentes, as análises mais completas e a dose certa de emoção que o torcedor palmeirense merece. Porque a temporada promete. E você não vai querer ficar de fora desse capítulo que pode mudar tudo no Verdão.